Nós estamos aqui essa noite, mas nós não podemos voltar para casa do mesmo jeito que a gente chegou aqui nesse lugar. Nós precisamos voltar para casa diferente. Porque se a gente voltar igual, só foi mais um show, só foi mais uma música que você ouviu. E música não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar sobre Jesus. E não tem a ver com o meu sonho, não tem a ver com o seu sonho, não tem a ver com as minhas prioridades, não tem a ver com as suas prioridades. Não tem a ver com a minha vontade, nem com as suas vontades, nem com os meus desejos, nem com os seus desejos, nem com as nossas paixões. É tudo sobre Jesus. É o tempo de Deus, é a vida de Deus, é a ordem de Deus, é o jeito de Deus. Seguir a Jesus é abrir mão do nosso jeito de viver. Seguir a Jesus é desistir de nós mesmos. Seguir a Jesus é fazer morrer a nossa vontade. Não é o que eu quero, não é o meu sonho, não são os meus desejos, não são os meus pecados prediletos. Não. É tudo sobre Jesus. O apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nessa noite, daqui a pouco, essa luz vai se apagar e a gente vai embora, e você também vai embora. Mas a grande verdade é que a gente não sabe nem se a gente vai chegar em casa. Talvez você diga: Fernandinho, eu moro aqui pertinho, eu moro aqui do lado, aqui atrás. Mas você não tem poder sobre os seus dias. Você não tem poder sobre a sua história. Você não tem poder sobre o dia que você vai morrer. Você não pode escolher. Você não pode dizer: olha, eu quero viver mais 10 anos, eu quero viver mais 20 anos, eu quero viver mais 30 anos. Talvez você diga para mim: Fernandinho, eu cuido muito bem da minha saúde. Eu fiz exame semana passada e o médico falou que o meu coração é um coração de garoto, é um coração de garota. Olha, pessoas que têm saúde, elas morrem, crianças morrem, adolescentes morrem, adultos morrem, velhos também morrem. Todos nós aqui. Mas a questão é que nós não sabemos quando vamos morrer. Nós não sabemos o dia da nossa morte. E a grande questão é para onde nós vamos. O que te faz crer que se você fechar os olhos hoje, você vai para o céu? Talvez você diga: eu não faço mal a ninguém, mas isso não é suficiente. Porque todos nós aqui pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós aqui somos pecadores. Ninguém aqui merece ir para o céu. Ninguém aqui sequer merece ser salvo. Ele fez isso pela graça, porque Ele é bom. Aleluia. Então a primeira pergunta essa noite é: o que te faz crer que se você fechar os olhos aqui hoje, essa noite, você vai amanhecer no céu? O que te faz crer que você é um filho de Deus? O que te faz crer que você de fato se converteu a esse Jesus? O que de fato você sabe, tem de certeza da sua salvação e convicção plena de que você é um filho de Deus? Você já pensou no peso que é isso? Ser filho de Deus. Não é por obras, não é pelo que eu faço, não é porque eu canto, não é porque você é engenheiro, não é porque você é dono disso, ou porque você tem essa faculdade, ou porque você trabalha naquele lugar. Não, nada disso. Temos a certeza de que Ele é o nosso Pai, de que Ele é o nosso Senhor. E só tem um jeito da gente saber isso. Uma das maiores características daquele que segue a Jesus é que tudo aquilo que Ele faz glorifica a Jesus. O seu pensar, o seu falar, o seu vestir, o seu agir, por onde Ele vai, aquilo que Ele coloca sobre o seu corpo, aquilo que Ele coloca sobre o seu rosto, os passos dele,
aonde ele está. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Esse é aquele que segue a Jesus. Ele não anda segundo os conselhos dos ímpios, ele não anda segundo as vozes desse mundo, ele não anda segundo as filosofias desse mundo, ele não anda sobre as ideologias desse mundo. Ele tem uma voz que rege a vida dele. E essa voz é a voz do seu Senhor. Jesus, ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz de Jesus? Talvez você conheça o Deus do seu pai, talvez você conheça o Deus do seu pastor, talvez você conheça o Deus da sua mãe. Eu quero saber se Ele é o seu Deus, se Ele é o seu Senhor. Ele disse: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Seguir a Jesus é abrir mão de nós mesmos. Não é dar um jeitinho, não é pegar essa árvore aqui e podar algumas folhas e alguns galhos. Não, é ir lá na raiz da árvore e cortar. Eis que o machado está posto na raiz. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu sonho, não são mais as minhas emoções. É Ele vivendo em mim e através de mim. Amém. Não é o que eu quero fazer, não é o que eu gosto de fazer, não é para onde eu quero ir, é para onde Ele me leva, é para onde Ele quer me levar. Seguir a Jesus é abrir mão disso tudo. Seguir a Jesus é glorificá-lo acima de todas as coisas. Seguir a Jesus é viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A gente vê pessoas com um crucifixo no peito, a gente vê pessoas com tatuagem no corpo, com a cruz e com versículos bíblicos, mas isso não é suficiente. Porque a grande marca tem que estar no nosso coração, é no nosso jeito de viver. Porque aquele que diz que tem fé em Deus, ele tem que viver de acordo com o que Deus manda. Ele diz: eu tenho fé em Deus, mas ele tem 2, 3 mulheres. Ele diz que tem fé em Deus, mas ele vive adulterando. Ele diz que tem fé em Deus, mas ele vive traindo seu marido. Ele diz que tem fé em Deus e ele vive ficando com um e com o outro. Não, nós somos templo do Espírito Santo. Todo aquele que segue a Jesus discerne os tempos. Existe um propósito para todas as coisas. Deus fez o sexo para dentro do casamento. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher. Existe um tempo. O sexo foi feito para dentro do casamento. Você pode ser um cara bonitão, uma mulher bonitona, mas isso não te dá o direito de sair transando com todo mundo e ficando com todo mundo, porque você não é todo mundo. Se você quiser seguir a Jesus, você tem que ser diferente. Aleluia. Você tem que entender que existe diferença. É sermos filhos de Deus. É sermos filhos de Deus. É colocar Cristo no centro do nosso casamento. É colocar Cristo no centro dos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. É Cristo em tudo. Amém. Não é a metade do meu coração eu sirvo um pouco a Deus e a outra metade do meu coração eu sirvo as minhas vontades. Não, não é sobre isso. É sobre Ele tomar todo o meu coração. A gente acabou de cantar: único, Tu és o único, não há outro. E a canção diz: meu coração não cabe outro amor. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. E esse amor é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que arranca, que tira o pecado do mundo. Amém. Nós temos um problema seríssimo na nossa vida. Nós estamos num momento difícil da nossa nação. O mundo está num momento difícil. Tantas incertezas, tantas guerras. Dólar subindo, dólar caindo, governo entra, governo sai, continua a mesma coisa. Pessoas acreditando em bandeiras políticas, pessoas acreditando em políticos. Mas a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele diz: eu ouvirei e sararei a sua terra. A primeira terra que Ele quer sarar é o nosso coração. Ele quer sarar a nossa casa. Ele quer sarar os nossos relacionamentos. Ele quer sarar as nossas feridas. Eu não sei quais são os espinhos que você carrega. Eu não sei quais são os traumas que você carrega. Eu não sei quais são as dores que você carrega.
Talvez você tenha sido rejeitado na sua infância. Talvez você não conheça seu pai. Talvez você não conheça sua mãe. Talvez você tenha sido abandonado. Talvez você tenha sido criado, sabe, como uma folha seca que vive jogada para um lado para o outro. E você carrega dentro de você traumas, sentimentos, ressentimentos. Talvez você já tenha sido abusado sexualmente na sua infância, na sua adolescência. Eu não sei qual é a sua história. Agora eu sei de uma coisa. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez tenha sido lançado um feitiço sobre você. Talvez tenha sido lançado sobre você uma maldição. Talvez o seu pai diga para você, tenha dito para você, ou sua mãe: olha, você é igual a sua tia, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, o seu primo é assim, a sua tia é assim, a sua irmã. Não, mas você é diferente, porque o sangue de Jesus está aqui nessa noite, e você pode acessar esse sangue de Jesus sobre a sua vida, e toda maldição que foi lançada na sua família pode ser cancelada agora pelo poder do sangue de Jesus. Porque na cruz Ele anulou toda acusação contra a minha vida e contra a sua vida. Na cruz Ele se fez maldição por mim e por você. Na cruz Ele cancelou toda a maldição. Quem é o diabo? Quem são os demônios? Diante dele nada. Nada. Então nessa noite você tem uma escolha. Existe um caminho de morte e existe um caminho de vida. Nada é neutro. Existe um caminho largo e um caminho estreito. Existe um caminho que leva para a vida eterna e existe um caminho que leva para a perdição eterna. Se você continuar nessa estrada de independência de Deus, se você continuar na sua vida de pecado, se você continuar na sua vida de prostituição, na sua vida de adultério, na sua vida de pornografia, se você continuar sendo independente de Deus, se você continuar brincando com Deus, o final dessa estrada será com o diabo e seus demônios e o inferno. Isso vai ser durante toda a eternidade. Não vão ser alguns anos. Você vai de fato queimar no fogo do inferno. E eu quero te dizer, não existe purgatório, é céu e inferno. Glória a Deus. Mas existe outro caminho. E esse caminho, o mais louco, é que eu não poderia pagar por ele. Mas teve alguém que te amou. Como eu disse, talvez você nunca tenha recebido um beijo do seu pai, um beijo da sua mãe, mas a Bíblia diz mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda ama, ele diz: eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Amém. Você consegue imaginar o quanto você é amado? O quanto você é amado? Você é amado por Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Você é amado por Deus. Existe um sonho no coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Existe uma nova história de Deus para a minha vida e para a sua vida. Existe uma nova página. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer: vire a página da sua vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Busque as coisas que são do alto. Busque o governo de Deus na sua vida. Aleluia. Busque a história de Deus na sua vida. Busque a santidade de Deus. Eu quero encerrar essa palavra com uma palavra lá em Hebreus capítulo 12, que tem sido o versículo da minha vida. Depois, quando você chegar em casa, você lê Hebreus capítulo 12. Pode ler o 11 e o 12. É um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. Ele diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu acho interessante porque ele diz: olhando firmemente. Não é olhando de qualquer jeito. Olhe firme. Você conhece a história de Pedro, que saiu do barco e foi olhando para Jesus e andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o lado, ele começou a afundar. Esse é o tempo que você não pode olhar para o lado. Você não pode ouvir as outras vozes. Você não pode ver as outras referências. Você tem uma referência. Essa referência é aquele que morreu por você. É aquele que ressuscitou por você. Ele é o autor e consumador da sua fé.
olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da sua fé. Glória a Deus. E ele continua, esse capítulo continua dizendo: deixando todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia. Aleluia. Você não pode ter comunhão com Deus se você continuar com a sua vida de pecado. Ele diz nesse texto: deixando todo o embaraço e deixando todo o pecado que tão tenazmente nos rodeia. O pecado quer te parar, o seu passado quer te deter, Satanás quer acabar com você. Mas o texto diz: deixe todas essas coisas, deixe o pecado. Nós vamos voltar para nossa casa daqui a pouco. Deixe o seu pecado aqui. Tome uma decisão radical. Deixe o seu pecado aqui. Se você está se prostituindo, deixe o seu pecado aqui. Se você está mergulhado na pornografia, faça um voto diante de Deus. Deixe o seu pecado agora. Se você está adulterando a sua esposa ou seu esposo, deixe o seu pecado. Porque se você não deixar o seu pecado, ele vai te matar e ele vai te levar para o inferno. Deixando todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia. E ele diz: corra para a carreira que nos está proposta. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Um homem jamais será a mesma pessoa depois que ele descobrir a vontade de Deus na vida dele. Um homem jamais será a mesma pessoa depois que ele descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida e na sua história. Um homem, uma mulher jamais, uma criança jamais será a mesma pessoa depois que ela tiver um encontro com Deus. Tudo que eu preciso não é de saber disso ou daquilo, de como vai a economia, de como vai a tendência disso. Não, tudo que eu preciso é saber qual é a vontade de Deus para a minha história. Tudo que você precisa, a maior urgência da sua vida é descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tem um sonho e uma vontade para cada um de nós aqui. Você não precisa ter ciúme do outro, você não precisa copiar o outro, você não precisa ter inveja do outro, porque Deus tem um sonho para você, e Deus tem um propósito para você, e Ele é justo, e Ele te dá em justa medida. Nessa noite, nós estamos diante da bênção e da maldição. Nessa noite, nós estamos diante da cruz e estamos diante da morte. Nessa noite, nós estamos diante de uma escolha. Ou nós vamos olhar para Cristo, ou nós vamos olhar para nós mesmos. Ou nós vamos viver para satisfazer Cristo, ou nós vamos viver para nós mesmos. Se você conhece essa pessoa que está do seu lado, eu queria que você colocasse a sua mão sobre ela.